Bom dia, irmãos, graça e paz. Temos refletido sobre temas atuais e seus desafios para a igreja em nossos dias. Hoje eu quero iniciar a nossa meditação citando uma famosa frase do século XVII de Rupertus Meudenius, um luterano que disse o seguinte: nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade e em todas as coisas amor. Esse tema proposto nessa frase tem sido discutido por séculos sobre o que seria esse essencial. Porém, hoje eu quero me valer dessa afirmação para levantar ou trazer o nosso olhar para as coisas não essenciais. O que seria não essencial na obra de Deus ou na sua igreja? Para responder isso, eu quero iniciar lendo primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 16 ao 22, que diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar o judeu, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, escreveu nos últimos 50 anos sobre a sociedade líquida, efeito da desconstrução dos modelos e formas e padrões de uma sociedade pós-moderna. Sociedade líquida ou moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam mais rápido do que o tempo necessário para a consolidação de uma forma de agir. E o que isso teria a ver com o conceito do texto do apóstolo Paulo que acabamos de ler? Hoje, quando temos a nossa liberdade de expressão restringida ou comprometida pelas novas medidas sociais, nós precisamos pensar como ser igreja nessa nova modalidade de sociedade. O modelo que herdamos, ainda que tenha dado certo, poderá não mais ser permitido ou funcional, ou pela própria mudança da sociedade, ou pelas novas legislações. E assim como muitas empresas e formas de prestação de serviço têm se adequado para essa nova realidade, certamente a igreja também precisará rever os seus modelos. Fiz questão de trazer esse texto do apóstolo Paulo para nos levar a pensar que nem ele, como primórdio do evangelho, nem ele que receber a revelação diretamente do Senhor, estabeleceu um modelo padrão ou pré-determinado para a expressão do seu evangelho. Tudo estava por vir. Aliás, a igreja, na verdade, nem tinha ainda saído oficialmente do meio judaico. A igreja começa a se desvencilhar a partir da diáspora. Por isso precisamos entender a diferença entre o essencial e o que não é essencial, pois são formas, são modelo, estrutura, estratégia ou circunstância. Coisas que foram feitas meramente por uma conjuntura. Não é errado repeti-las, mas necessariamente não estão dentro de o que é essencial. A importância de entendermos essa liberdade, irmãos, que temos da parte do Evangelho, poderá nos permitir readaptar, readequar, preservando o essencial, que é o Evangelho da cruz e o testemunho do mesmo. Muitas pessoas, sem entender isso e pelo modelo único em que receberam, sacralizaram essas formas. Talvez terão grandes dificuldades em se permitir rever esses modelos padrões. Esse fenômeno dos paradigmas tem barrado muitas pessoas, não só no ministério, mas também nas suas vidas pessoais, particulares e até nos seus negócios. Há pessoas que, à medida que não se permite se adequar, repensar seus modelos ou formas, ou não repaginam a sua maneira de ver e fazer as coisas,
ficarão para trás na vida e na história. Há uma seleção natural através das mudanças que a história empreende. Ainda mais agora com a velocidade e o poder de influência das mídias que atingem dentro das igrejas, da família, do casamento, da mente e até do coração de cada um, não importando quão distante estão ou quão restrito é cada grupo. A palavra de Deus nos permite rever e distinguir modelos e formas. Veja bem, irmãos, não estamos falando de abrir mão sem critério, não estamos falando de agir de maneira leviana. É bem verdade que pessoas querendo abrir mão da forma, jogaram a fórmula também e se perderam do caminho da cruz. Porém, há pessoas que, sem perceber essa diferença, estão resistindo a mudanças, a estratégias e comprometendo a própria oportunidade que o Espírito Santo tem apresentado à igreja. Paulo é claro em dizer que ele foi exemplo em abrir mão do que não era essencial pelo que é essencial. E a pergunta é, então o que é essencial? É o testemunho do Evangelho para a salvação das pessoas. Talvez o risco seja pensar em salvação, em salvar a instituição e não o testemunho do Evangelho. E não em oportunizar a salvação aos que creem, ainda que não tenham modelo ou padrão necessariamente. É preciso pensar sobre isso. Não é porque alguém se excedeu nessa liberdade, não é porque algum grupo se perdeu abrindo mão de fundamento que vamos enrijecer a forma. Lembremos, enrijecer a forma não preserva o fundamento necessariamente. Precisamos nos permitir a quebra de paradigma. Lembremos, cada lugar em que Paulo chegou, Deus deu a ele uma estratégia diferente, uma abordagem, um acesso. Em um lugar foi por meio de uma família, ou em outro lugar foi por meio de uma casa. Às vezes começou pelas autoridades, outras vezes começou na cadeia, nas praças, na sinagoga. Enfim, houve muita diversidade quanto aos métodos de Deus. Permitamos ao Espírito apontar novos rumos, novas ênfases, afinal a igreja é dele, e aquele que conduziu os primórdios com tanto êxito no começo, talvez também queira ou possa nos reconduzir a uma nova modalidade de atuação como igreja. Uma coisa já entendemos, que precisamos voltar a uma ênfase dos cuidados do Evangelho da dimensão pessoal, mais do que atividades coletivas. Particularmente entendo que, assim como demais áreas da sociedade volta-se para a individualidade, não será diferente para a igreja a necessidade de entender e operar nessa dimensão, onde cada um terá que aprender a exercer sua parcela pessoal de oração, santificação e testemunho. E, portanto, eu quero concluir levantando a pergunta: por que tolerância nas coisas essenciais? Porque o mundo pós-moderno é caracterizado pela individualidade, que por sua vez traz a diversidade, ou seja, quanto menor é a uniformidade, maiores serão as diferenças. Que Deus nos ajude fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.